Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento. Acabei de ler agora um, um comentário na lista de transmissão e já vamos gravar. Eu vou até colocar um videozinho para o meu irmão ver aqui, ó, que eu já estou gravando em cima do que ele falou, em cima disso daí. Mas eu não vou aqui, ó. Tô aqui, ó, falando aqui com ele na lista de transmissão, só que eu não vou falar o nome. Eu vou contar o milagre, mas não vou falar o santo. Cada um. É por isso que eu falo, eu não acerto o meu com ninguém. E ninguém tem que acertar com o meu, tem que conferir nos escritos. A pessoa, ela só pode falar que a fé é para alguns se ela não conhece o Evangelho Eterno. Estou falando para você e falando para ele aqui, ó. Se a pessoa conhece o Evangelho Eterno, ela sabe que a fé tem que estar em todos. Porque o Evangelho Eterno é Deus em nosso espírito. Como que a pessoa que tem Deus em seu espírito, como que o templo de Deus estando em seu espírito, a pessoa não vai ter fé? Eu não vi nenhuma parte que Deus fez acepção no Evangelho Eterno. Se você achar em Apocalipse, ó, Deus escolheu o da esquerda, Deus escolheu o da direita, Deus escolheu o branco, Deus escolheu o negro, Deus escolheu o gentil, Deus escolheu o judeu, me mostra. Porque, pelo contrário, João disse em 14,6, Apocalipse 14,6, que o Evangelho Eterno é para todos. E se é para todos, então, vou continuar, daqui a pouco você vê. É muita molezinha você aí, viu? Mas eu agradeço, só tem que fazer igual ele. Ele pegou um vídeo de uma pessoa e colocou que a pessoa... Eu não assisto vídeo, eu não vou assistir vídeo. Mas aí eu, conforme a manchete, eu tô fazendo esse vídeo. Faça assim também, tá? Então, eu não acerto nada. Não. Se você falar, é o que eu falo sempre, você posta vídeo aqui, eu não assisti o vídeo que ele postou. Não. Eu não assisto vídeo de ninguém que posta. De ninguém. A não ser que você postar um do Alberto Lírio, você postar de um irmão que tá falando do Evangelho Eterno, mas religioso. Ah, não, mas o fulano é da graça. Quer que eu fale os itens, o porquê que faz ele ser religioso igual outro qualquer? Eu não vou falar. Não vou falar, porque eu não quero magoar ninguém. E pior que eu não mudei o negócio, parece que tá dando errado ali. Não, tá dando certo. Entendeu? Eu não vou falar. Agora, se você tiver coragem, coloca aí no comentário. Por que fulano, não precisa pôr o nome, só falar, essas pessoas que estão se reunindo como igreja, são religiosos, gente. Ou você não identificou religiosidade neles? Ah, não, mas eles falam de Paulo. Paulo era religioso. Jesus de Nazaré não era. E Yeshua não era religioso. Paulo era religioso. E a graça pregada por Paulo ficou lá no ano 70. Favor imerecido. Então, nosso irmão, que eu não vou falar o nome dele, também não. Por isso que eu não gosto de grupo, tá vendo? Lista de transmissão, a gente fica no particular, fica reservado. E o irmão colocou o vídeo de uma pessoa muito famosa, um pregador da graça, muito famoso, que está aí no top 10 ou no top 5. Eu acho que ele deve estar no top 5. Eu devo estar mais ou menos no top 500, bem lá embaixo. Eu tô andando para top 500 mil, tô andando para isso. Então esse que ele falou é um pregador meio assim famosinho da graça. Não é um Geraldo Moraes, né? Mas está ali. Deve estar ali no seu segundo, terceiro lugar ali. Mais ou menos uma pista que eu estou te dando. Então a manchete, a fé não é para todos. Claro. Se eu sou um religioso que eu vivo na graça pregada por Paulo, eu vou entender assim também. Se eu sou um religioso que vivo em Jesus de Nazaré, aí sim. Se eu sou um religioso do templo do morcegão, que para eles a fé dá tudo, eu vejo fé diferente. Eu vejo fé, não é a fé. Eu vejo fé como está lá em Hebreus 11. A fé ali não se tratava de Deus, ou se trata de Deus. Deixa eu ler, porque às vezes se trata de Deus e eu nunca me apercebi nisso. Vamos ver como que fala Hebreus 11, é assim? Como que fala aqui? Vamos ver aqui. Aqui. Lê comigo aí. No texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Capítulo... Oxe. Não, pulou aqui. É porque... Aqui. Capítulo 11 de Hebreus. Livro que eu acredito que foi Apolo que escreveu, porque a epístola aos hebreus, aos judeus. E Paulo escreveu aos gentios. Mas tudo bem. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em outro texto, vamos ver, eu vou colocar aqui por cima, que aí eu já vejo logo um monte de texto aqui, quer ver? Tá.
em outro texto, deixa eu puxar aqui para o lado, vamos ver em outro texto o que é fé. Qual que é a concepção de fé? Na Almeida século XX, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não vê. Na Almeida corrigida fiel, aqui, Almeida corrigida fiel. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Almeida Revista Atualizada. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Bom, então é praticamente a mesma coisa. Então, eu não vi direcionando aqui nada para somente Deus. Somente falando, não, a fé aqui se tratava só da pessoa ter fé, crer em Deus. Não. Pelo menos o que eu entendo de fé é você ter fé que você vai trabalhar, fazer muita hora extra, sem dar dinheiro para a religião, sem pegar envelope, sem fazer promessa, sem fazer nada disso, sem fazer mandinga, e você vai conquistar seu carro, sua moto, sua bicicleta, o que você quiser. Sua casa, porque a casa também, não estou aqui falando mansão, a casa pode ser um cômodo, 2 cômodos, pode ser em um terreno que você ganha da prefeitura. É uma casa. Você sabia que a cabine de um caminhão, a boleia de um caminhão é considerada uma casa? Se for pego na estrada? Claro que é. É uma casa. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam, de coisas. Ou você trata Deus como uma coisa? Eu não trato Deus como uma coisa. Eu não trato. Então, a fé é a certeza de coisas. Que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vou trabalhar, vou fazer muita hora extra. Aí junta a esperança e a fé. E o amor, junta os 3. O amor por aquilo que você está fazendo. São os 3 dons que existem na face da Terra desde os anos 70. Eu vou ler para você. Esses dons permanecem para sempre. Enquanto estiver a raça humana, existem os 3 dons. Eu tenho a esperança que eu vou conseguir minha casa. Eu tenho a fé que eu trabalhando, fazendo hora extra, eu vou ganhar dinheiro suficiente para isso. E eu faço isso pelo amor que eu tenho a este fazer que eu estou fazendo. Você está entendendo como que é? Por que eu creio nisso? Se eu esperasse Jesus voltar, poderia ser que a fé não é para todos. É igual eu vejo, já vi muitos falando que a salvação não é para todos. Pregador forte, grande, eu já ouvi falando. Que a salvação não é para todos. Claro que não. Claro que a salvação não era para todos, se eu pegar o time da salvação que Paulo disse lá em Efésios, lá em outras passagens. Claro, naquela época não era para todos. Jesus mesmo diz que derramarei do meu sangue para muitos, não para todos. Você consegue entender? Não era para todos. Na natureza carnal, cara pálida. Natureza carnal. Por isso que a salvação não era para todos. Salvação do quê? Do livramento da grande tribulação, do livramento da espada dos soldados romanos, dos gentios, do livramento do fogo que iria consumir e consumiu Jerusalém durante 13 meses aproximadamente, do mês de julho de 69 ao mês de agosto do ano 70. Claro que não era para todos na carne, mas todos têm o Espírito, e esses Espíritos são filhos de Deus. Estes Espíritos vieram e voltarão. Espírito nunca esteve debaixo de salvação. Espírito nunca esteve precisando de salvação coisíssima nenhuma. Seu carnal, seu cabeça de vento. Não misture lé com cré. Carne é carne, espírito é espírito. Eu estou falando com você de espírito, não carne. Quer que eu fale carne? Aí eu vou começar a falar aqui. Do tempo que eu fui militar, as coisas que eu fazia era carne. Depois eu fui caminhoneiro durante 10 anos, fiz 10 viagens para Manaus. Você quer que eu fale as desgraceiras que eu fazia? Aí é carne. Mas eu não estou falando carne com você. Eu estou falando espírito. As coisas espirituais diferente das carnais. Então temos que ter esse entendimento quando Paulo falou que a salvação não era para todos realmente. A salvação carnal, a salvação, o livramento da grande tribulação. A minha netinha, ó, lá gritando. Ela grita no corredor ali. Eu tenho vontade de abrir essa porta e pegar ela pelo pescoço. É mentira, tô brincando. Aqui é um sobrado, né? Aí aqui é do lado aqui. Deixa eu ver. A câmera tá invertida. Do meu lado direito tá o quarto da minha filha. Do lado esquerdo que tá o banheiro, depois tá o quarto do meu filho aqui em cima.
Aí tem, aqui em cima tem 2 banheiros, esse negócio todo. Lá embaixo tá. Então, minha filha tá de férias, aí ela fica passando aqui no corredor com a minha netinha e fica esse barulhinho abençoado, graças a Deus, né? Imagina eu aposentado dentro de uma casa dessa aqui, sem ninguém juriçando. Então, a minha visão da Bíblia, gente, é diferente de um religioso. E volto a ser prolixo. Ah, mas o fulano não é mais porque ele prega a graça. Claro que ele é. Claro que ele é religioso. Não passa coisinhas, não passa vendendo coisinhas, não passa com número de conta, com Pix, pedindo valor, pedindo ajuda. Isso daí é graça, isso daí é religiosidade. Isso é religiosidade. Sabe o dia que eu posso pedir alguma coisa aqui? Pelo menos se eu pedir, é um irmão entrar aqui na lista de transmissão e falar, irmão, eu estou numa situação assim, assim, será que poderia ver aí com os irmãos? Eu passo. Falo para ele, dá o Pix aí. Uma pessoa que já está com nós numa caminhada, 1 mês, 2, 6, 1 ano aqui. Olha, eu estou passando assim, será que passo? Claro que eu passo. Ó, gente, o Pix desse irmão é esse. Se alguém quiser ajudar, é diretamente com ele, não é para mim, nada para mim. E se eu precisar também no futuro, ninguém sabe. Mas se passar número de conta, é religioso, não interessa. Não interessa. Porque não se precisa mais pregar evangelho. Não se precisa mais pregar palavra, nada disso. Nada disso. Eu aqui de vez em quando a gente recebe uns presentes, graças a Deus, recebe uns presentinhos aí. Mas pergunta se eu peço. Pelo contrário, eu já falei para a pessoa, falei, não precisa nada disso. Uma pessoa manda, tranquilo. Bota o gasolina na moto e sai por aí, virado no samurai. Entendeu? Mas se o irmão precisar, claro que a gente vai pedir uma ajuda. Cada um dá R$1, 10, 100, daquele que puder. No Pix da pessoa que ela passar. Para pagar, sei lá, alguma conta, uma situação difícil, desemprego, está precisando comprar comida, alimento. Se nós não nos ajudarmos dessa forma, gente, vai ajudar de que jeito? Mas é diferente eu aqui no canal aproveitar esse espaço. O YouTube já me paga, é pouquinho? É pouco, mas o pouco que me ajuda, 800, 900, R$1.000. Quantos pais de família? Eu não pago aluguel, pelo contrário. A gente tem um salãozinho lá que a gente aluga ali. Eu alugo por dia, é sábado, domingo. Sábado é 500, domingo é 500. Então, se eu alugo sábado, domingo, já dá 1.000. Vamos dizer que se eu alugar os 4 sábados e 4 domingos, me dá 8.000. Dá 4.000 por mês. Aí eu tiro imposto, tiro água, tiro luz. Sobra uma merrequinha, sobra ali uns 3, se eu alugar direto, né? Então, quer dizer, mas eu não sei. Aí você do outro lado, então, você tem esse... Então, por isso, mas não precisa mais. A pessoa, se ela quiser falar, ela tem que falar gratuitamente, não é de graça. Eu não estou recebendo gratuitamente aqui. Se eu estou recebendo gratuitamente, eu tenho que passar para você gratuitamente. Então, graças a Deus, a gente tem. A aposentadoria é pouco, mas vai se levando. Aí você tem um pouquinho que entra aqui, um pouquinho ali, mais uns presentinhos que a gente anda ganhando de vez em quando. O baile segue, tá bom? Ó, então, se precisar de qualquer coisa, entra na lista de transmissão lá e fala, ó, eu tô assim, assim, assim. Vem dar uma de Zé Curubu aqui para ver. Eu sou desconfiado. Eu acho que já percebeu que eu sou um cara desconfiado. Eu acredito no escrito. Eu acredito muito naquela passagem que fala, maldito o homem que confia em outro homem. Eu sou igual Jesus falou, seja manso, coisa que eu não consigo ser, seja manso e seja esperto, astuto, igual uma serpente, uma cascavel, assim. Um urutu cruzeiro. Eu sou desse jeito. É um olho no peixe do gato. Se eu ver que a pessoa está com malandragem, ela vai chegar, ela vai levar pedrada na orelha. Então, aqui está. Vamos lá. Conforme o irmão falou, a fé não é para todos, segundo ele viu um vídeo de um pregador que está no top 5. Eu acho que ele deve ser um dos 3. Ou vontade, eu não sou baú para guardar segredo. Me dá uma vontade de falar o nome da pessoa, mas não vou falar porque o irmão confiou em mim passando, né? Agora, pensou? Não vou nem falar o nome dele, não vou falar o nome do cara também. Porque o evangelho eterno mostra que o dom da fé tem que estar em todos os seres humanos? Porque o evangelho eterno mostra que o dom da fé tem que estar em todos os seres humanos. Só que aqui já de entrada eu já falo, se você não acredita, se você não aceita o evangelho eterno, se você nem sabe o que significa evangelho eterno, sinto muito, cara pálida. Você não vai entender bulufas do que eu vou falar aqui. Se você é um religioso, você não vai entender. Se você não está nem querendo entender o evangelho eterno, que já foi estabelecido,
Se você não acredita que o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, em vão. Eu estarei jogando... Nossa, já 16 minutos, gente, eu estou falando demais. Era um vídeo de 12 minutos isso aqui. Eu não comecei nem a leitura ainda. Porque esse vídeo é para hoje, às 18 horas. Mas tá bom. Veja o que Paulo disse. 1 Coríntios 13, do 8 em diante. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Deixa eu ler isso daqui na Bíblia Viva 2002. É só esse versículo 8. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão, olha aqui, um dia. Olha o futuro. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Porém, o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial, os dons desaparecerão. Se eu voltar aqui eu quero na Bíblia Ara, que eu quero ver se vai ter vírgula. Esse aqui tem ponto e vírgula, esse aqui dá uma continuada, né? O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. No outro texto nós vimos que todos os dons, eu acredito que quando o perfeito viesse, ele deu fim a todos os dons. 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo estava falando que esses dons, os dons lá de 1 Coríntios 12, 13, 14, dons de Romanos 12 também fala, dons, aqueles dons que Pedro disse lá no dia de Pentecostes, que os irmãos começaram a falar em línguas estranhas, estrangeiras, idiomas, glossa, porque ele falou isso, os homens não estão bêbados, está sendo cumprido a profecia que Deus falou lá em Joel, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Terão visões, falarão novas línguas. Então nós estamos em um contexto que Pedro, lá em Atos, eles começaram a falar quando teve a manifestação do Espírito Santo, como línguas de fogo. Aí eles tinham dom. Para que eles tinham dons? Qual foi o motivo que Deus deu dons a eles? Porque eles eram diferenciados? Porque eles usavam saiote, vestido, é por causa disso? Não, meu irmão. Não, minha irmã. É porque o evangelho, as boas notícias do reino que estava próximo, precisava ser pregado. As línguas estranhas, estrangeiras, deveria ter. O Espírito Santo falava pela boca dos apóstolos, dos discípulos, a estrangeiros, as pessoas de outras nacionalidades, outras pessoas. Por exemplo, a pessoa falava em latim, Pedro falava em aramaico, um exemplo. O Espírito Santo falava em latim através da boca de Pedro para aquele estrangeiro, a respeito das grandezas de Deus, das grandezas da justiça eterna que estava próximo a ser estabelecida. Por isso que havia esses dons, por isso que havia essas necessidades. Mas aí chega nessa situação, Paulo diz que o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, incompleto. O conhecimento deles era incompleto. Eles não tinham toda a perfeição. Não. Em parte o Espírito Santo usava eles para falar somente das coisas do Criador. Nunca para enaltecer, nunca para colocar orgulho, soberba na pessoa. Nunca para colocar acepção. Nunca para que o líder, vamos colocar Pedro como um líder, ele fizesse acepção de pessoas. Não. O Espírito Santo nunca iria estar em Paulo para fazer acepção de pessoas. Tinha hora que Paulo era carnal, que sentenciava as pessoas. Vou entregar essa fulano a Satanás. Satanás eram os donos das leis que julgavam, que escravizavam, que matavam, que açoitavam. Então os dons, eles tiveram suas necessidades naqueles dias, até a vinda do... Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, se uma pessoa não acredita em Apocalipse 1:10 e Apocalipse, que foi escrito para o juízo, para o dia do Senhor, jamais ela vai entender isso aqui.
daqui eu estou falando, um religioso do outro lado me ouvindo, é a mesma coisa de eu estar falando, jogando palavras aos ventos. Mesma coisa de eu estar jogando pérolas aos porcos. Mesma coisa de eu estar querendo lavar uma porca, uma leitoa, bem daquela porca russa, e depois soltar ela no cantinho limpinho do chiqueiro. Para onde ela volta? Para lama. É a mesma coisa, gente. Se não acreditar que o perfeito veio no ano 70 e julgou quem deveria julgar, porque assim ele disse em Mateus 24:34 que não passaria daquela geração. Assim ele disse em Mateus 10:23, não, vocês não terminarão de percorrer Israel até que eu volte. Vocês, lá em Mateus 26:64, ele disse ao sumo sacerdote, vocês verão o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens. Apocalipse 1:7, até aqueles que perfuraram iriam vê-lo, iriam ver a volta dele. Se a pessoa não acredita nisso, em vão ela some daí. Ei, some daí. Se você não acredita, sai daí. Se você é inscrito, desinscreva. Seu cabeça de bagre, seu cabeça de vento, some daí. Se você não acredita nisso, sai daí. Volta lá pro lixo, pro esterco onde você tá. Fica lá, sustentando aquela corja de ladrão de mercenário. É com você mesmo que eu tô falando. Não adianta você ficar me olhando de rabo de olho, não. É você mesmo, seu cabeça de vento. Cabeça de camarão. Cabeça de camarão. Esse dia o irmão falou, irmão, não chama mais de cabeça de bagre, não. Chama de cabeça de camarão. Você entendeu? Então, se a pessoa não entendeu que Jesus já voltou, meu irmão, não adianta. Esse entendimento que o perfeito já veio é um entendimento para pessoas avançadas no conhecimento. São para pessoas atualizadas. São pessoas que já estão no doutorado. Agora, acreditar no evangelho eterno, aí é o doutorado do doutorado, né? Aí é uma coisa mais... Aí pega leve, né? O pessoal que está começando a entender que o perfeito já veio, pega leve. Porque quando ele chegar no evangelho eterno, aí pronto. Aí ele não aceita mais nada de religião. Aqui, enquanto uma pessoa está aceitando que o perfeito já veio, está aí na graça. Passando Pix, comprando apostila, depositando dinheiro em conta. Estão na graça. Pouquinho menos que a religião tradicional, mas são religiosos do mesmo jeito. Aí, vamos ler até o 13. Porque o 13 é o que eu quero mostrar para o nosso irmão. O seguinte, quando eu era no 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 12. Porque agora vemos como um espelho, em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Pronto, aqui está ele. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Deixa eu pôr na Nova Almeida atualizada aqui para ver como está. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. NVI. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esse texto da NVI é um dos melhores, sabia? Mas o texto da NVI tem umas coisas perigosas. Tem passagens que foi presente para os dias de João, que eu já conferi no Código Sinaítico, e ele manda para o futuro. Eu não vou nem falar aqui para não atiçar você. Então, quando eu mudo assim texto, é porque a gente conhece um pouquinho do Códice, tá? Então a gente dá uma mudadinha. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Eu não tenho dificuldade nenhuma em entender que esse versículo 13, Paulo estava falando, primeiro ele falou aqui do 8, 9 e 10, até, na NVI também tá. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O meu entendimento, aqui veja que aqui nesses dons não aparece nada de esperança, de fé, não. Aparece o amor, que é o principal deles, correto? O amor nunca perece. Perecer é morrer. Antigamente na religião achava que era sofrer. Não, perecer é morrer. O amor nunca morre, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, os conhecimentos passarão. Então, coisas
que era para você usar como um poder assim de extraordinário de Deus, um poder especial. Bom, é igual tá na Bíblia Viva, um poder especial, não sei se você está conseguindo entender. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial, os dons desaparecerão. Deixa eu ver isso aqui na 13, nisso aqui. Há 3 coisas que perduram. Você vê, o mesmo entendimento que eu tenho, esse aqui tem. Nós temos o mesmo, estamos concatenados. Estamos unidos, ligados. Há 3 coisas que perduram. Perdurar é o que? É durar. Então você vê, aqui no 8 ele falava que quando o perfeito viesse, eu não gosto de ler o resto porque o 10, a contradição. Entretanto, quando tivemos sido feitos, tivermos, né? Quando tivemos sido feitos completos e aperfeiçoados, então cessará a necessidade desses dons especiais. Aqui não fala nas outras coisas, lá no Código Sinaítico, não. Quando o perfeito viesse. Aqui, nesse aqui, ele está falando que quando um ser humano se tornar perfeito. Mentira! É impossível a natureza carnal se tornar perfeita. Então, por isso que não é tudo que eu leio. Eu leio fazendo umas diferenças. Do outro lado, às vezes você fala, você está manipulando. Não é, porque eu conheço um pouco o Código Sinaítico. E não é assim que está. Entretanto, quando tivermos sido... Tá vendo? Já tem logo que está faltando uma letra aqui. Entretanto, quando tivermos sido feitos completos e aperfeiçoados, então cessará a necessidade desses dons especiais. E insuficiente e eles desaparecerão. Não é isso. Então, veja, há 3 coisas que perduram. Perdurar é durar. É durar. A fé, a esperança e o amor. Veja, a fé é algo individual. O dom de línguas era para falar aos povos. A esperança é individual do ser humano. Não é um poder que você usa para favorecer outra pessoa, você entendeu? Para mostrar alguma coisa para outra pessoa. Não, isso é seu. É diferente dos dons especiais. E o amor? O amor é integralmente da pessoa, somente dela. E ela demonstra, ela mostra. Quando você usava os dons aqui especiais, o de profecia era para mostrar alguma coisa para alguém, falar idiomas aos estrangeiros. Então, entendemos que se eu concordar com o vídeo que o meu irmão mandou, eu não assisti ele, mas só ali a manchete ali do negócio, para mim, aquilo para mim não vale nada. Me desculpa. Porque senão eu estarei indo contra isso. Eu não estarei conseguindo fazer a separação entre dons especiais, que não precisa mais, porque o Evangelho Eterno mostra que Deus está em nós. Então, se Ele está em nosso espírito, para que dons especiais? Se é Ele que faz tudo em nós. Então, para que isso? E os dons individuais, que são esses permanecem qualquer ser humano. Esse, o perfeito, veio, na verdade, para colocar isso mais em evidência ainda. Quando nós conhecemos o Evangelho Eterno, nós temos mais evidência nisso aqui ainda, nós temos mais fé nessas coisas ainda. A fé, a esperança e o amor. A dom da fé, se você não tiver dom de fé, você jamais vai acreditar. Apocalipse 1:10, no texto, vamos mudar aqui, essa da Nova Almeida atualizada, na NVI, cadê a NVI? No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim. No dia do Senhor, se eu não tiver a fé, eu não vou acreditar nisso. Se eu não tiver a certeza, se eu não acreditar no que está em Amós, Sofonias, Lamentações, Malaquias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, que falou sobre o dia do Senhor, se eu não acreditar naquilo, sabendo que aquelas profecias era para o futuro, um futuro ali de no máximo 500, 600, 700 anos, somente quem pode me dar essa certeza, essa confiança, chama-se o dom da fé. Para me acreditar que o dia do Senhor, diferentemente da religião que acha que é domingo. Mas eu queria que alguém me provasse isso na Bíblia. Não, eles vêm com Atos 20 e 1 Coríntios 16:2. O primeiro dia da semana. Então, o que me mostra
que eu tenho esse dom é porque eu creio no dia do Senhor. E seguindo a carruagem, nós entendemos que os 22 capítulos foram escritos para o dia do Senhor. E o dia do Senhor foi o dia de trevas, o dia de indignação, o dia de ira de Deus. Tendo a fé, o dom da fé, que segundo o vídeo desse outro que está no top 5, eu só acredito nesses 3 versículos porque eu tenho o dom da fé. Esse daí é pleno. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, o reino de Deus eterno. Não mais as boas notícias que iria vir. Não. O anjo aqui já estava com o reino de Deus eterno na mão. Claro que é uma figura. Para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, sem distinção, sem acepção de pessoas. 7. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-lhe, pois só pela fé que eu consigo acreditar nisso, pois chegou a hora do seu juízo. Só pela fé. Se esse dom não tiver em mim, eu não vou ter fé nisso. Eu vou ser mais um cabeça de baga religioso. Mas por que o religioso ainda não? Ele tem a fé, ele tem o dom da fé para fazer outra coisa, ele não tem? No lugar dele acreditar nisso, ele acredita no quê? No envelope. Não é fé? A fé que eu li lá em Hebreus 11, ela está discriminando as coisas? Ela está falando? Não, a fé só é se você crer na fogueira santa. A fé só serve se for no batismo na água cheia de verme, cheia de bicho. A fé está eu acreditar em Deus? A fé está eu acreditar nisso? Não. Fé é fé. Então a minha fé me faz acreditar nisso. A fé de um religioso faz ele acreditar no envelope, faz ele acreditar num caroço de feijão a R$1.000, faz ele acreditar num tijolinho, numa vassoura ungida. A fé de um religioso faz ele acreditar no óleo que está na mão de um dito. Mas é fé ou não é fé? Então por que a fé é só para alguns? Como está a manchete do jornal. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes da... 8. Um segundo anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia. Por que eu consigo entender que isso daqui é no presente dias de João e não no meu? E não para o futuro? Porque o anjo aqui estava eu não sei falar esse negócio de verbo, como que pode, mas era um tempo presente dos dias de João, lá na ilha de Patmos. Por que eu acredito nisso? Pelo dom da fé. Eu não tenho, aqui por enquanto, a única esperança que eu tenho é a certeza que quando esse corpo experimental tombar, deitar, o espírito vai voltar a reinar. Essa é a minha esperança. Juntamente com a fé. E juntamente com o amor que eu tenho no Criador. É os 3. Você vê que a esperança ela anda agarrada na fé. Na verdade, o amor está agarrado aos outros 2. Uma bolha chamada amor e lá dentro está a fé e a esperança. Caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Quer dizer, por que eu não acredito no envelope? Eu não tenho fé. Porque eu não acredito na pregação de Paulo, porque eu não vivo mais crendo na graça pregada por Paulo, aí eu não tenho fé. Mas eu acredito no evangelho eterno. Porque através da fé eu acredito nessas coisas aqui, no juízo, nisso aqui, no evangelho eterno. Porque através da fé eu sei que eu li lá em Sofonias capítulo 1, do versículo 14 em diante, que diz que no dia do Senhor seriam tocadas trombetas. Foram tocadas 7. E quando tocou a 7ª e última trombeta, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A fé me faz acreditar nisso, que nós estamos no reino. O corpo carnal está no mundo carnal. Mas quando aqui está no reino, o resto tudo vai direito, vai bem, vai na linha. E principalmente, gente, a fé me faz acreditar nisso daqui. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6. Principalmente no 3 e no 6. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. A fé que eu tenho, a pessoa ela só pode ter essa fé verdadeira, demonstrada, se ela acreditar nisso.
Essa é a fé do Evangelho Eterno. Essa é a fé que eu acredito que move montanhas, de um modo figurado. Essa é a fé que eu acredito que cura um câncer, que cura uma AIDS, que faz um paralítico andar, que faz um cego ver. Mas tudo isso sem manobra, tudo isso sem fraude, tudo isso sem mão, tudo isso sem eu falar para você, coloca um copo de água, tudo isso se você viver isso. Essa é a minha fé. A minha fé é que em cima disso, em torno disso, baseado nesse versículo aqui, o ser humano, durante o prazo de experiência que ele tem na Terra, ele consiga tudo o que ele quiser. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Porque o Evangelho Eterno mostra que o dom da fé tem que estar em todos os seres humanos. Por isso que eu acredito que todo ser humano tem fé. É o que eu falei. Uns têm fé numa bola de futebol, que vai ficar rico naquilo. Um tem fé, a fé e a esperança. Um tem fé no envelope, no caroço de feijão. Por isso que as pessoas conseguem ter fé por causa desse versículo 3 aqui. Não, talvez eu me expressei no início, não a pessoa obrigatoriamente ela vai ter fé nesse versículo. Mas eu, conhecendo esse versículo, eu divirjo do vídeo da manchete que o meu irmão mostrou. Conhecendo, confiando e crendo nesse versículo aqui, eu creio que todo ser humano racional, ele tem o Espírito de Deus. Ele é filho de Deus no Espírito. E sendo ele filho de Deus, essa situação está no Espírito dele. E essa situação está no Espírito dele, então a pessoa tem fé. Em alguma coisa ela tem fé. Não necessariamente a fé em Deus. Talvez o Deus dela é outro Deus. Ou você acha que um feiticeiro ele não tem fé no feitiço dele? Claro que tem. Ou você acha que um budista não tem fé no Buda? Claro que tem. Mas as pessoas não entendem de onde vem essa fé. No meu modo de ver, a fé somente está em todos, sem acepção de pessoas, por causa do versículo 3 de Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, versículo 3. Porque o Evangelho Eterno mostra que o dom da fé tem que estar em todos os seres humanos. Se eu não conhecesse isso, poderia até ser que eu estivesse lá atrás em Paulo, pregando Paulo lá ainda, né? Pregando Paulo, acreditando somente na graça, vivendo a graça, vivendo o que Paulo disse, que a salvação não é para todos. Acreditando nos pregadores aí que andam falando que a salvação, nem todos serão salvos, nem todos terão... Salvos não, eles não falam isso, nem todos têm o Espírito de Deus. Tem alguns que são filhos da perdição. Eu não acredito. Filho da perdição, gente, filho da perdição é toda vez que um ser humano está afastado, que ele está, a sua natureza carnal ela está ativa, ele é um filho da perdição. Eu já fui um filho da perdição, não falei para você já? Eu falei aqui, eu não vou ficar toda hora dando testemunho, não. Não sou nenhum religioso, não estou querendo conquistar ninguém pelo testemunho, eu já fui filho da perdição. Essas 3 cirurgias que eu tenho na coluna, risco de faca, 7 perfuradas na perna esquerda, você acha que eu era filho do quê? Filho do Santo Expedito? Não falei a história quando a gente entrava na viatura, quando eu fui polícia lá em 86, 90, 92, aquela época lá em Diadema, na terra do Marlboro, não? Naquela época eu era um filho da perdição. Filho da perdição é toda pessoa que estiver com a sua carne ativada, a natureza carnal ativada, ele está sendo ali, está na condição de um filho da perdição. Quando uma pessoa está roubando, está se prostituindo, está no homossexualismo, está traficando, está usando a Bíblia para roubar, você acha que quem usa a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro é filho do quê? Ele é um filho da perdição. Ele está mentindo, gente. Ele está fazendo o que Judas fazia com as coletas naquela época. Judas desviava a oferta. Porque nos dias de Jesus era oferta mesmo, que o templo tinha que levar lá no templo. Tinha que pagar a oferta das 2 dracmas por pessoa, um imposto ali. Quem fala que dízimo é dinheiro é um filho da perdição. Quem fala que o que purifica uma pessoa é água de uma piscina é um filho da perdição, gente. Desculpa a minha sinceridade, eu não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Se você é contra o que está em Gálatas, eu vou até ler aqui para dar um grau para você ver. Eu sei ler a Bíblia também. Você acha que é só aplicativo? Não, eu sei ler a Bíblia também. Cara pálida. Aqui, ó, Gálatas, ó. Aqui, ó. Dura esse óculos, aí eu tenho que trocar o óculos. Ó, aqui, ó. Ó. Gálatas, bem devagarinho aí, para ver se você consegue ver. Gálatas, cadê aqui daí? Ó, Gálatas, aqui, ó. Tá aqui, deixa eu ver aqui, mais ou menos aqui assim, ó. Gálatas, a luz atrapalha. 2:21, aqui. É isso?
Deixa eu ler aqui. Aqui. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Qualquer pessoa que pratica uma obra antes da cruz, cabeça de vento, é filho da perdição. Filho da perdição naqueles dias foi General Tito, Nero, os soldados, todos eles eram filhos da perdição, quando eles cercaram Jerusalém. Mas eles foram filhos da perdição por conta própria? Tire suas conclusões. Por que eles foram filhos da perdição? Porque Deus colocou na mente dele, de Tito, para praticar aquele juízo. O vídeo de Flávio Josefo, você lembra? Que é que aquele comentarista falou? Flávio Josefo disse que o general Tito tinha duas opções. Já pegar o exército romano, invadir de uma vez logo e já derrubar, já tocar fogo e tudo. Ou a segunda opção, que foi cercar Jerusalém por 390 dias, 13 meses. Quem colocou esse sentimento de filho da perdição no general Tito? Você acha que foi por conta dele? Foi pelo pai dele, Vespasiano, quando foi para Roma, deixou avisado lá ele, falou, Tito, você agora vai ser o governador, o imperador, logo, logo, e depois dessa guerra você vai ser imperador, então é o seguinte, vai pela segunda opção. Não. Disse general Tito quando invadiu, segundo Flávio Josefo, quando invadiu, que destruiu os judeus, diz que ele bradou, ele gritou bem alto, nós só derrotamos vocês por causa do Deus de vocês. O Deus de vocês nos ajudou. Porque até então, as muralhas de Jerusalém eram intransponíveis. Maravilhosa aquela história lá. Aí a pessoa fala assim, policial pegou meu filho, sentou o aço. Os policiais são filhos da perdição. Quem coloca o sentimento do policial ser autoritário? Quem coloca o sentimento no policial para ele ser perseguidor de ladrão, de traficante? Quem coloca o sentimento? Você consegue entender que é Deus que faz todas as coisas? Deus, ele é espírito. Você já viu o espírito ter uma chibata? No tempo do meu avô falava chibata. Rabo de tatu, para sair espancando quem anda roubando, quem anda traficando, quem anda aprontando, fazendo bagunça? Não, gente. Deus, ele é espírito. Usa consciência. Usa intelecto de uma pessoa superior para demitir, para açoitar, para ferir, inclusive para matar. Claro que é. É Deus que faz tudo. E é muito bom você respeitar isso. Porque quando nós respeitamos isso, nós pisamos em casca de ovo. Nós andamos na linha quando a gente sabe disso, sabia? Fala, puxa vida, se eu sair da linha, não tem que vai me livrar do rabo de tatu de papai, não. É ele mesmo. Ele vai me achar em qualquer lugar. Se eu me esconder no fundo do oceano, ele me acha. Se eu me esconder no meio das águas do terceiro céu, ele me acha. Se eu me esconder debaixo de uma fábrica de cuscuz lá embaixo, ele me acha. Ele acha tudo. É assim que é. Tá bom? Porque o Evangelho Eterno mostra que o dom da fé tem que estar em todos os seres humanos. Porque Deus está no espírito dos homens. Então é impossível a pessoa não ter fé. Agora, essa fé é o que eu falo. A fé pode ser em um monte de coisa, né? Tem pessoa que acha que comendo cuscuz ele vai sarar de uma gripe, de um resfriado, ele vai ficar mais fortinho. A pessoa faz academia, puxa os ferros lá e vou comer cuscuz com ovo mal passado que eu vou ficar forte. Tem outros que têm fé que vai praticar, vai participar desses campeonatos de fisiculturismo e vai comer um monte de ovo cru. Tem uns que comem ovo choco, você quer saber? Tem uns que comem ovo choco, viu? Fica mais forte, a fé do cara tá ali. Tá bom? Então deixa eu encerrar esse vídeo aqui. É uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Deus é maravilhoso, gente. O Pai é maravilhoso. Olha o vídeo, 50 minutos. Meu Deus, não tem jeito não. Esse vídeo eu vou colocar hoje. Eu ia colocar ele, mas amanhã. Não, vou colocar logo hoje às 18 horas, que amanhã chegou uma pecinha que eu tava esperando vir da China. Já até instalei na motoca. Vamos ver. Só que eu tô com a minha coluna aqui de 1 a 10 e tá 12 a dor.
Aí estão todo mundo rindo porque eu falei, eu acho que amanhã, ó, que amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é quinta? Amanhã é quarta-feira, meu Deus. Terça, que eu nem sei que dia que é hoje. Hoje é dia 19. Amanhã eu caio na estrada. Tá todo mundo rindo, que eu não vou conseguir andar 100 quilômetros. Tá bom. Eu ando 100 para ir, 100 para voltar 200. Estou em casa de novo. Eu falo, ó, não consegui ir. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, pedindo a sua contribuição com aquele joinha, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, ativando o sininho e vamos em frente. Lendo e tendo fé, esperança e amor. Esses três dons está em todos os seres humanos racionais. Todos os seres humanos racionais. Tá bom? Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.